Com o envelhecimento da população, ficou cada vez mais comum alguns casos, os problemas que não eram tão comuns assim, né? Alzheimer não era uma doença tão comum, alguns acidentes domésticos não eram tão comuns. Assim, a população está envelhecendo. Gomes de Oliveira Galego está aqui com a gente, inclusive, para tratar disso. Porque tem sido cada vez mais comum. À medida que o tempo vai passando, Galego, vai acontecendo coisas que antes não aconteciam, por exemplo, né? Por exemplo, hoje eu tenho reumatismo, que eu não tinha, esofagite. Não, nunca caí, tenho o maior cuidado, não vou tomar banho, porque a idade, Exatamente. quando o cara cai, se lasca todo Mas mundo. existe esse Geralmente risco, morre. esse risco é um risco real. Verdade. E nós estamos recebendo aqui a gerontóloga Clélia Reis, que vai conversar com a gente a respeito deste e outros assuntos, desses outros cuidados que é preciso ter quando se chega à terceira idade. E eu estava conversando, inclusive, com a Clélia antes de começar aqui a nossa entrevista, e falava a respeito da incidência de acidentes domésticos envolvendo os idosos. Por que isso tem sido tão comum, Clélia? É falta de cuidado do idoso ou dos moradores? Como é que isso funciona? É bem comum, né, a queda acontecer com o idoso. Ele tem uma perca das funções, né, da capacidade funcional dele, então ele perde um pouco do reflexo, ele perde um pouco da força física, né, nas pernas, força muscular, e também acaba que a adaptação do ambiente dele, a casa dele, ele não consegue mais conviver com aquele espaço. Então, por exemplo, por conta dessa questão do reflexo dele diminuir, do equilíbrio também, ele pode tropeçar. E às vezes você consegue se segurar quando você tropeça. O idoso já não, ele já cai, já tem essa dificuldade. Agora é importante você falar sobre isso, porque muita gente tem idoso em casa, ou até mesmo se prepara para a terceira idade e não tem essa preocupação em modificar o ambiente em que vive. Isso é importante? É muito importante. A pessoa precisa realmente modificar o ambiente, ela precisa tomar cuidado com os tapetes soltos, precisa colocar barras de apoio para que o idoso consiga se segurar, se apoiar. Principalmente nessa questão que o Galego falou do banho, né? Que ele se preocupa com o banho. É importante você ter barras de apoio no banheiro, quando você se ensaboa, fica mais liso o chão. Então, é importante você adaptar seu ambiente, iluminar, ter um ambiente bastante iluminado para que o idoso consiga enxergar onde ele está realmente andando, nas escadas, ter o corrimão para ele se apoiar e descer a escada. Eu quero só lembrar, a minha mãe morreu de uma queda com 91 anos. Ela caiu em casa e morreu, mamãe. Doutor, um telespectador aqui está comentando sobre essa questão da fragilidade das quedas. Se a senhora indica, por exemplo, que as pessoas, a partir dos 40, dos 30, comecem a tomar cálcio para fortalecer os ossos. Se é uma prática que deve ser incorporada ao dia a dia das pessoas. É muito importante, né, a pessoa ela ter essa reserva de cálcio, né, mas mais importante do que você tomar o cálcio é você fortalecer a sua musculatura, você fazer atividade física. Quer dizer, então ir à academia pode ser bom para os idosos? Com certeza. O idoso ele precisa muito mais do que uma pessoa jovem de fortalecer essa musculatura. Ele tem uma dificuldade maior de ganhar massa, então ele precisa... De jovem, você já tem que começar a fazer atividade física, mas quando você é idoso, se você, por acaso, foi sedentário a vida inteira e, eu já estou velha, não vou mais fazer, faça. É de fundamental importância você ter você fazer atividade física, fazer a musculação, principalmente, é bem importante para fortalecer a sua musculatura. Doutora, duas coisas que eu não consigo entender. Tem idoso que prefere morar só, ele não quer companhia. Outro tipo de idoso não gosta de ajuda de ninguém. Por exemplo, a mamãe caminhava, não gostava de ajuda. Aí ele terminou perdendo a vida por causa de uma queda. Isso é verdade? O idoso às vezes não aceita? Essa resistência do idoso, como é que as pessoas podem vencer essa resistência? O idoso, assim, ele tem uma personalidade, né? É até uma coisa importante de falar, porque muitas vezes a pessoa é idosa e o familiar fala, é criança 2 vezes. Não, a gente não pode infantilizar a velhice. É idoso, ele tem uma personalidade, ele é teimoso muitas vezes e acontece muito dele não querer ajuda mesmo, é uma resistência que ele tem, né? O que a gente pode estar fazendo pedindo, conversando, né, com cautela para ele. Então, se ele tem uma dificuldade de mobilidade, de andar, você pedir, orientar que ele use uma bengala e incentivar, não ficar assim, brincando, né? Por exemplo, tirando uma gracinha porque ele está usando a bengala. Então, você incentivar, deixar com que ele se sinta à vontade, positivo. Agora, sim, você falou em teimosia. A gente trabalha aqui com idoso que, além de teimoso, é muito zangado.
E eu queria saber de você, porque normalmente esse vai ficando mais ranzinza, vai né? ficando mais ranzinza. Esse mau humor, que é muito peculiar a alguns colegas nossos. Você quer falar comigo, diga logo o meu nome aí. Isso tem relação realmente com a idade? Ou é uma questão de personalidade? E como conviver com isso? Tem bastante o fator da personalidade. Às vezes também esse mau humor, eu não vou afirmar, mas muitas vezes é um sintoma de uma doença também, né? Então, ou estresse mesmo, a pessoa está estressada. Nesse caso aqui... Não, estresse é verdade, eu concordo com você. Doutora, tem um telespectador aqui dizendo que a mãe dele tem 87 anos e a família acha que ela está ficando muito magra. Se é um traço característico também, se perde o apetite com o passar dos anos e o que eles podem fazer para melhorar a qualidade de vida dela? Perde. O idoso, ele perde o apetite, ele perde um pouco do paladar, então muitas vezes ele não quer mais comer porque ele não consegue sentir aquele gosto gostoso que ele sentia antes. Ou ele peca, né, coloca muito sal ou muito açúcar para poder compensar para o teu sabor de antes. E ele tem mesmo essa perda de apetite. É interessante que eles procurem um profissional, né, um nutricionista, que eles mudem um pouquinho da dieta, conversem com ela para ver o que eles podem estar fazendo para melhorar essa alimentação. E se mesmo assim não conseguir, então realmente o nutricionista vai estar indicando alguns suplementos, algumas coisas que possam suplementar para fortalecer essa pessoa. Vocês vão debater esse assunto agora em Teresina, né? Vai acontecer um evento para tratar desse assunto, desse e de outros assuntos também. Sim, nós estamos organizando o 10º simpósio sobre a doença de Alzheimer. E lá nós vamos falar um pouquinho, porque esse mês de setembro é o mês mundial do Alzheimer, né? Uhum. E nós estamos organizando esse simpósio e nós vamos falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, que é a doença que eu falei que o fator, um sintoma é a pessoa estar um pouco agressiva, irritada, né? Então, o Dr. João Carvalho, neurologista, vai dar a palestra sobre arte, cultura e a doença de Alzheimer. Temos também o Dr. Alci Marcos, que ele é advogado. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão do direito do idoso e do idoso com Alzheimer. Eu vou falar justamente sobre a adaptação do ambiente, então a importância de você adaptar o ambiente, tanto o espaço físico, a casa, como também objetos, para melhorar a qualidade de vida do idoso. Às vezes o idoso teve um AVC ou alguma coisa, está comprometido de alguma forma, não consegue mais se alimentar. Então, tem alguns objetos que a gente consegue adaptar para que ele consiga se alimentar sozinho. Ter uma certa autonomia, justamente. Uhum. E a Amanda também, que é gerontóloga, vai estar falando um pouquinho sobre o impacto do cuidador com um paciente, com um idoso com a doença de Alzheimer. E quem quiser mais informações sobre o simpósio pode entrar em contato Pode entrar em contato através do telefone 99528-4260. Tá certo, então. Pois eu queria agradecer a sua presença aqui, doutora Clélia Reis. Muito obrigado pela participação e os esclarecimentos em torno desse momento importante da vida das pessoas e que está cada vez mais comum, que é a terceira idade, a velhice. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Muito obrigado.